Bom dia! Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2020. E o assunto de hoje é serenidade, né? No momento nós estamos precisando muito de serenidade. E nós pensamos o versículo na Bíblia que nós vamos refletir juntos, que está na primeira multiplicação de pães e peixes, em Marcos, capítulo 6, versículo 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham, né? Muito bem. Um lugar solitário e descansai um pouco, disse o mestre. Muito bem. Eu hoje vou começar com uma frase do livro muito bom, O Caminho da Felicidade, de Huberto Roden. Diz assim: quanto mais o homem sente o vácuo dentro, mais necessidade tem do barulho de fora. Quanto mais o homem sente o vácuo de dentro, o vazio, mais ele sente da necessidade do barulho de fora. Pois é, no momento, agora, enquanto nós estamos aqui falando, aqui no ar está repleto de vibrações sonoras, né? Em alguma estação da emissora de rádio está radiando a nova sinfonia de Beethoven, ou talvez a Ave Maria de Schubert ou de Gounod. Estamos percebendo essas músicas? Não. Por que nós não estamos percebendo? Se ela está aqui no ar, né? Aqui mesmo onde nós estamos. O que é que está faltando? Certamente não falta a presença real dessas ondas sonoras. O que está faltando, amigos, é o aparelho receptor capaz de captar essas vibrações sonoras, essas vibrações silenciosas aos nossos ouvidos humanos e transformá-las em ondas sonoras, né? Então essas vibrações silenciosas para serem transformadas em ondas sonoras. O rádio, se sintonizarmos ele com a frequência que a música, né, foi irradiada, eis que as vibrações pré-existentes no espaço se transformam em ondas sonoras. Muito bem. Por que nós estamos começando com essa ideia do rádio, das ondas, etc? A nossa alma é um delicado aparelho dotado de uma antena mais ou menos sensível, né? A sensibilidade dessa antena e a qualidade do receptor, amigos, depende de nós. Se vamos ou não vamos perceber uma irradiação mais elevada espiritualmente ou menos elevada espiritualmente. Ponto. Deus é a grande, digamos assim, estação emissora de todas as ondas do universo. Nele tudo está, dele tudo vem e para ele tudo vai, né? Então, quanto mais, vamos voltar à frase do Huberto Roden, quanto mais o homem sente o vácuo de dentro, mais ele tem necessidade do barulho de fora, não é assim? Tem gente que não consegue ficar consigo mesma, que não consegue ficar sozinho, consigo, lendo, tem que estar sempre cheio de muita gente, de muito barulho, e locais com muita confusão. Às vezes fica no quarto, tem que ligar a televisão, tem que ligar isso, tem que ligar aquilo, não consegue ficar consigo mesmo. E essa frase do Huberto, é Huberto mesmo, não é Humberto, é Huberto Roden. Ele diz isso: quanto mais a gente tem um vazio dentro de nós, né, mais nós temos necessidade desse barulho de fora. Marcos, no capítulo, Jesus, né, através do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31, diz exatamente esse convite de Jesus, né? Vinde à parte, a algum lugar solitário e descansai um pouco, né? É o próprio convite do mestre. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós,
a sós no barco para um lugar solitário, tá? Então isso foi retirado desse capítulo da multiplicação dos pães, que um dia nós vamos refletir juntos, mas nesse momento a gente quer, como nós estamos passando e atravessando uma situação difícil no nosso planeta, nós precisamos ter a nossa mente, né, mais quieta. Todos nós, com tantas informações, nós estamos com a mente inquieta. O nosso coração está atormentado. E quando nós estamos com o coração atormentado, isso não nos permite colocar a nossa antena em sintonia com Deus, o nosso Pai. Certo? Por isso que eu escolhi esse tema hoje. Disse Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Né? É fácil ouvir. E até repetir. Quem fala é Jesus, tá? Quem tá contando é Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Mas Jesus é que fala, vinde a mim, né? Então, é até fácil a gente ouvir e repetir, vinde a mim. Mas quanto difícil é ir até Ele. É quase impraticável libertarmos-nos dos impedimentos atuais. Diz lá no livro, né, o Humberto Roda, ele diz, são 1001 coisinhas pequeninas, e ele chama de inumeráveis grandes nadas. É verdade. Se a gente já perceber, tudo bem, agora nós estamos dentro de casa, meio proibidos, né, de sair à rua. Mas no nosso dia a dia, até um mês atrás, exatamente o que são as coisas que deixam a gente ocupado, deixa a gente desfocado, deixa a gente fora da concentração das coisas que são mais importantes. São 1001 convites, como ele diz, coisinhas pequeninas, inumeráveis grandes nadas, que nos desvia, né? nos tira do foco principal da nossa vida. O mundo atual, diz ele, nos suga, nos esfacela, nos dissipa. São tantos afazeres, tantas idas e vindas, tantas as visitas, tantas as reuniões, tantos telefonemas, SMS, e-mails, Facebook, Instagram, são tantos convites diários, né? Que nós estamos sendo roídos aos pedacinhos, nos diz o Humberto Holden. Vivemos, olha como ele fala, à margem da vida. Porque o que é mais importante na nossa vida, gente? Você já parou para pensar o que é mais importante? Talvez esse momento seja para nós refletirmos isso. Até então, o que é o mais importante na vida? Quantas coisas vão distraindo o nosso dia a dia das coisas mais importantes e principais? Né? Como ele diz, nós estamos sendo roídos aos pedacinhos. E estamos vivendo à margem da nossa própria vida. Como é que é viver à margem da tua própria vida? Né? Acordamos pela manhã, diz ele, já cansados, cheios de pensamentos dispersivos, derramados em todas as direções. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho que ir no cercano, tenho que fazer faculdade, tenho que ir para a escola, eu tenho que ir trabalhar para o meu trabalho, para o meu escritório, para o consultório, depois eu tenho isso, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e a gente vai se dispersando, a gente acorda de manhã sem ao menos agradecer a Deus por ter acordado, que não é tão simples assim. A gente pensa que é tão certo que eu vou acordar amanhã. Pode não. Muitas pessoas à noite, né, desencarnam durante o sono. E a gente não agradece a vida que nós temos. Vocês percebem o quanto é importante que a gente acorda de manhã já, como ele diz, né, derramados em todas as direções o nosso pensamento, né? E deitamos no final do dia exaustos cada noite, ainda com um tropel de pensamentos dispersos, ele fala assim, em todas as longitudes e latitudes do mundo externo. Não é assim? Deitamos e ainda estamos pensando no trabalho que fizemos hoje, no que deixamos de fazer, no que devíamos ter feito e não fizemos, no que nós vamos fazer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, e a gente fica ali, como ele diz, dispersos em todas as longitudes e latitudes do mundo externo, e não temos um momento para o mundo interno. Os nossos pensamentos, e a gente está exausto e continua exaustando a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento. Vivemos, diz lá,
girando. Ele chama até assim, como se fosse uma barata tonta, por todas as periferias externas, pela enorme multiplicidade das coisas ao redor de nós mesmos. Cuidado. O mestre nos convida na manhã de hoje em vinde à parte a algum lugar solitário e descansar um pouco. O mestre nos convida para nós termos esse momento. Talvez esse momento que nós estamos vivenciando já é esse convite em que nós estamos sendo impelidos a ficar no lugar mais solitário, a descansar um pouco, a aguardar um pouco as coisas acontecerem. Amigos, o assunto de hoje é buscar sintonia com o Pai. Quantos de nós neste momento temos orado? Muito mais do que a gente estava orando há um mês atrás, não é? Quantos de nós tem sentado e lido um livro? Pois é, escutado uma exposição evangélica, um padre falando, um pastor, que a gente às vezes não tinha nem tempo. Ah, não, isso aqui não vou não, porque é muito demorado. Ah, não, isso aqui, não tô afim, eu não tô com tempo. Agora eu quero escutar isso, escutar aquilo. E a gente fica ali focado, desconcentrado daquilo que muitas vezes é muito importante para nós termos a estrutura espiritual, moral, intelectual, para equilibrar até as nossas decisões na nossa própria vida material, né? Pois é, a solução de tudo se encontra gravado no éter cósmico pela mente do Criador, diz Humberto Holden, na consciência profunda da alma. E ele diz que todos nós temos uma cópia, e essa cópia está sob controle do nosso espírito. Então tudo que está gravado no éter cósmico, ou seja, na mente de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, nós temos uma cópia profunda na nossa alma. Mas como nós precisamos, como nós podemos acessar a essa cópia? Com a maturidade espiritual. Será que 24 horas do dia e da noite pertence a estranhos? Será que nós temos de receber todas as visitas, né, de fora, sem jamais termos 30 minutos de tempo para fazer uma visita de dentro? Será que todos os nossos amigos ou pseudo-amigos têm o direito de estarem conosco quanto tempo quiserem, sem que nós tenhamos o direito de estarmos conosco durante alguns minutos por dia? Amados, precisamos erguer um silencioso santuário no meio da barulhenta praça pública da nossa existência. Humberto Holden. Precisamos erguer um silencioso santuário no meio dessa barulhenta praça pública da nossa existência. Às vezes a falta de costume cria um desconforto quando nós falamos assim, eu vou ficar silencioso, vou meditar, vou escutar uma música, é desconfortável. No início é desconfortável, porque a gente está acostumado, sempre está ouvindo, vendo, lendo e escutando e gente. Então, às vezes é desconfortável ficar sozinho, ficar ali, você com você mesmo, fazer uma visita interna. Fazer uma leitura edificante talvez fosse a solução, porque no início, para nós começarmos a nos concentrar, a focar, nós vamos precisar de pensamentos alheios para nos ajudar, até que a gente tenha a maturidade espiritual suficiente para nós fazermos, né, esse mergulho interno sem precisar dos pensamentos alheios para nos auxiliar. É o seguinte, quando nós vamos fazer, por exemplo, nós kardecistas, né, e nós fazemos evangelho no lar, nós precisamos primeiro, a gente faz uma abertura de uma página de um livro pequeno para nós nos concentrarmos, para nós largarmos o que está lá fora, não é verdade? E aí a gente lê aquela página e aí a gente já vai focando, se concentrando para fazer o estudo do evangelho e no final a oração e a vibração, né, por todos. Então isso é o evangelho no lar, 15, 20 minutos, uma vez por semana. Mas pode ser feito por qualquer um de qualquer religião, pode ler a Bíblia, pode ler o livro que você gosta, um livro que traga pensamentos positivos, né? Nós fazemos o evangelho de Jesus, né, que é muito interessante, isso auxilia um pouco a gente se concentrar, mas a gente não precisa estar tão atribulado da semana que naquela hora do evangelho do lar a gente precisa abrir uma página pequenina, ler em voz alta para largar o que está lá fora e se concentrar naquele momento, né? Então ainda somos pequeninos
e ainda temos desconforto em estarmos muitas vezes sozinhos e precisamos dessa leitura edificante, né? Que é emprestar o pensamento alheio para a gente começar a se concentrar. Muito bem, para pensarmos naquilo que somos ou deveríamos ser, esquecido daquilo que nós temos ou desejamos ter, todos nós precisamos dessa solidão sonora, aquela que entramos em sintonia com a emissora de Deus, que nos convida, através dos lábios do Mestre Jesus, né? Vinde a mim. Olha que lindo, né? O Mestre mesmo fez o convite de Deus para nós, através dos seus lábios. Vinde a mim. E ir a Ele é difícil, porque não aperfeiçoamos a nossa antena espiritual. Porque para aperfeiçoar a nossa antena espiritual, nós precisamos de uma introspecção. Nós precisamos de uma cristoconscientização, onde nenhuma interferência de circunstâncias externas poderá destruir a música divina da nossa vida. Eu gosto de lembrar aquela imagem do mosaico, que muitas vezes nós pegamos umas pedrinhas pequenininhas, umas são mais escuras, outras são mais claras, outras são mais coloridas, não é assim? Essas pedrinhas, e aí às vezes elas parecem, quando nós estamos colocando ali, né? Elas parecem umas pedras que não têm nexo, mas quando nós vamos fazendo o mosaico da nossa vida, nós vamos entender que cada uma daquelas pedras era importante na história da nossa vida, na paisagem de construção de nós mesmos. Então é importante a gente olhar além do horizonte. Olhar além do horizonte, gente, não é desertar da vida, nem viver lá no mundo da lua. São momentos em que nós vamos construir, ouvir a música divina celeste na nossa alma. Não deixemos sentimentos que habitam séculos em nosso íntimo continuem passando, apressados do coração ao cérebro e do cérebro ao coração. Aqueles mesmos, sempre os mesmos pensamentos, sempre as mesmas atitudes são concretizadas por conta desses pensamentos. Então esses momentos servem exatamente para isso, para que nós coloquemos para trás esse velho homem com esses mesmos pensamentos que passam apressado do coração para a mente, da mente para o coração e fazem com que nós tenhamos atitudes erradas, atitudes que depois nós mesmos nos arrependemos, né? Esses sentimentos, não tendo acesso à luz espiritual, vão cegando o nosso entendimento, deturpando tudo que nos envolve, né? E amigos, nem nos apercebemos disso. E muitas vezes nós negamos. E isso acontece. Você quer explicar uma coisa para uma pessoa que está em desequilíbrio emocional, ela não ouve, ela não escuta, ela não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir, como dizia o mestre, né? Ela fica confusa, ela não consegue juntar uma letra com a outra. Parece que ela não compreende. Você diz, mas isso aconteceu por causa disso. E ela fica, não, olha o que aconteceu comigo, foi isso. Mas ela não quer parar para pensar e voltar um passo atrás para ver o que é que aconteceu para eu chegar a esta situação. E às vezes você vai lá, na maior das boas intenções, mostrando, olha, isso te aconteceu por causa disso. Mas ela não ouve. Ela nega a si mesmo a responsabilidade da própria situação. Vocês percebem, gente, quando os nossos sentimentos, voltando, não têm acesso à luz de Deus, à luz do Pai, né? A gente fica cego, o nosso entendimento fica cego e deturpa tudo que nos envolve. Nós começamos a olhar as coisas deturpadas e aí isso complica a nossa vida. Porque não adianta você olhar deturpado e achar que porque você pensa desse jeito, vai ter que ser desse jeito. A coisa quando ela tem que ser, quando a verdade ela é única.
A gente pode até deturpar, pode até querer raciocinar de uma maneira diferente para que nos faça, para que a gente tenha um certo proveito em relação a isso, em termos de comodismo, algum ganho material, algum ganho emocional. A gente acha que tem esse ganho, que é um ganho momentâneo, é uma ilusão, né? Mas não adianta, a verdade, quando é verdade, ela vem à tona. As coisas vão passar na tua frente e você vai acabar descobrindo que não adiantou você querer ficar cego, né? Não tem aquela frase que a gente falou na outra palestra, né? Que cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas? Pois é. Então, amigos, permitamos que o Pai fale através das mensagens que Ele nos envia diariamente e que muitas vezes nós não conseguimos nos aperceber exatamente por esse barulho maluco de todo dia que nos desconcentra. Os convites feitos, né, diariamente são convites absurdos que fazem com que a gente não observe o convite do Pai Celestial a cada dia a nos chamar para as coisas mais importantes da vida. A história da humanidade, de todos os tempos e países, não nos apresenta um só homem realmente grande que não tenha praticado assídua e intensamente essa sintonia espiritual, que tenha orado para Deus. Nós vemos na Moisés, Elias, João Batista, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Buda, Lao Tse, Gandhi e Jesus, né? Todos eles tinham o seu momento de oração, o seu momento de reflexão, o seu momento de estar ao lado do Deus Pai, de buscar Deus para dentro de si, de despertar Deus dentro de si, né? Todos eles iam ao regresso de si mesmo. Conta-se que Mahatma Gandhi dedicava invariavelmente 1 hora do dia à meditação espiritual. E além disso, né, cada segunda-feira ele completamente reservava a comunhão a Deus. Pois é, por isto que nós sabemos que Mahatma Gandhi conseguiu mais pela força do espírito do que os outros conseguem pelo espírito da força. E assim, amigos, chegamos ao final da nossa reflexão. O convite de hoje é para que nós venhamos a uma parte, que nós busquemos dentro de nós esse momento de ligação com Deus e observemos e despertemos dentro da nossa alma o amor que Jesus, através, né, desse fim de semana que nós estamos na Semana Santa, esse amor que Jesus nos convida, né, através do seu sacrifício, para que nós vamos a Deus, o nosso Pai, através do seu amor, do seu convite. Que assim seja, graças a Deus.